aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu quero falar sobre a expansão da NBA. Ao que tudo indica, muito em breve a liga deve passar por um processo de expansão. O Adam Silver, que é comissário da NBA, já falou, muitas vezes, inclusive, que muito em breve haverá, uma reunião para discutir como que a expansão irá acontecer. A expansão já não é mais algo tópico, né? Não é mais. A expansão já é questão de... Não é mais questão de se vai acontecer uma expansão. É questão hoje em dia de quando. Que vai acontecer, vai. Resta saber quando que a liga irá passar por uma expansão. Quando novas equipes serão introduzidas na liga. E, dentre as cidades cotadas, para terem uma franquia na NBA, Seattle é uma das grandes favoritas, muito por conta da cidade já ter tido uma franquia, já ter tido um time, o Seattle Supersonics, que foi um time, que foi uma franquia grande dentro da NBA, de grande torcida, que teve grandes jogadores, Gary Payton, Shawn Kemp, e foi a franquia que draftou um dos melhores jogadores da história da NBA, simplesmente Kevin Durant. Muitos fãs recentes da NBA podem não saber disso, mas o Kevin Durant ele foi draftado pelo Seattle Supersonics. Ele jogou um ano em Seattle e depois ele se mudou para Oklahoma porque o Supersonics parou de existir e surgiu o Oklahoma City Thunder no lugar. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando a história do fim do Seattle Supersonics e do início do Oklahoma, se vocês quiserem que eu conte a história do porquê que acabou o Supersonics, comenta aqui, que eu acho que é um tema até legal para um vídeo. Eu acho que é um tema legal para um vídeo. Mas, voltando ao tema central. O Seattle é considerado uma das favoritas a ter uma franquia na NBA, a voltar a ter uma franquia. É uma das cidades que tem o maior apelo para ter um time na NBA, porque é uma cidade que respira esporte. Além de ser uma cidade que já teve um time na NBA, é uma cidade que respira esporte. Tem o Seattle Seahawks, que é uma das maiores franquias da NFL, é uma das franquias da NFL que tem a torcida mais apaixonada. Então, a grande maioria dos fãs da NBA e uma grande maioria também dos jogadores da NBA querem muito que Seattle volte a ter um time. E um dos jogadores que mais querem a volta de Seattle para a NBA é o próprio Kevin Durant, que, como eu disse, foi draftado pela franquia. E nessa semana, o Kevin Durant ele cedeu uma entrevista para CNBC, onde ele disse que adoraria ser dono de uma franquia em Seattle. Ele falou o seguinte: possuir uma franquia em Seattle seria, acima de tudo, muito legal. Em um mundo perfeito, eu gostaria de ser um dos caras que levou a NBA de volta a Seattle. Seja qual for a oportunidade que surja nesse sentido, eu gostaria de participar. Seria algo especial. Eles merecem ter uma equipe novamente. É o lugar ideal. Eu adoraria fazer parte da liga dessa forma no futuro. Então, o Kevin Durant, além de defender a volta de Seattle para a NBA, a volta da NBA para Seattle, ele quer fazer parte desse processo. Ele gostaria de ser dono de uma franquia em Seattle. E aí, não tem jeito. Todo mundo começou a imaginar Kevin Durant como dono do Seattle Supersonics. Já pensou como seria? Nessa matéria aqui tem a foto do Kevin Durant com a camisa do Supersonics. Ó. Já pensou o Kevin Durant como dono do Seattle Supersonics? Bom, apesar de ser muito legal imaginar isso, é algo muito difícil de acontecer. Não
por falta de dinheiro, porque se tem uma coisa que não falta pro Kevin Durant é grana. O Durant deve ter grana suficiente para comprar uma franquia. Ele pode, porque é um cara que assinou grandes contratos durante toda a sua carreira. Só que existe uma regra na NBA que impede que um jogador em atividade tenha um time na NBA. Impede que um jogador que esteja jogando tenha um time. O que é uma regra, né? Pelo amor de Deus, né? Mais do que certa, né, cara? Porque seria, no mínimo, antiético um jogador ter uma franquia. Um jogador em atividade ter uma franquia. E, muito provavelmente, a expansão da NBA deve rolar enquanto o Durant ainda é jogador. Então, o Durant, pela regra da NBA, não poderia ser dono de uma franquia e nem poderia ser sócio de alguma franquia da NBA. E outra, né, cara? O nome Supersonics talvez não possa mais ser usado por conta de direitos, né? Com certeza tem alguém que tem os direitos do nome Supersonics. E aí, talvez, mesmo com o Seattle voltando a ter um time, o nome não possa ser Supersonics por conta dessas questões dos direitos, né? Então, apesar de ser legal pra caramba imaginar o Durant como dono do Seattle Supersonics, né? Apesar de ser legal imaginar a volta do Supersonics, é difícil de acontecer. É difícil do Supersonics voltar. Agora, a volta de Seattle para a NBA é algo que eu acho que vai acontecer, tá? Não com o nome Supersonics, mas com outro nome. Com outro nome. Claro que existe a possibilidade da pessoa que, né, fundar uma franquia em Seattle, existe a possibilidade dessa pessoa comprar os direitos do nome Supersonics. Só que é um processo meio difícil. Seria muito mais fácil dar um outro nome. E sairia mais barato também. Só que, apesar, né, da possibilidade do Supersonics não voltar, eu acho que Seattle vai sim ter uma franquia. Eu acho que Seattle vai voltar sim para a NBA, porque é uma cidade que precisa, cara. Precisa ter uma franquia na NBA. Para quem assiste a NFL e já assistiu pelo menos um jogo do Seahawks, sabe o quão fanática é a torcida de Seattle. Imagina a vibe da torcida do Seahawks na NBA. Imagina essa vibe. Infelizmente, eu não vivi a época do Supersonics, então eu não consigo falar como que era a vibe do ginásio do Sonics. Só que tendo como base a paixão dos fãs do Seahawks, cara, seria surreal ver uma franquia em Seattle. A vibe dentro do ginásio de Seattle, que inclusive já tem, né? Seattle já tem um puta de um ginásio de basquete que já sediou jogos da WNBA e da NCAA. A vibe dentro desse ginásio seria sensacional. Mas assim, quero saber a sua opinião. Primeiro, você gostaria de ver o Kevin Durant sendo dono do Seattle Supersonics? Vamos imaginar um mundo onde o Durant se aposente, tá? E aí ele compre uma franquia em Seattle. Você acha que seria maneiro? Seria bacana? Seria legal? E outra, você acredita que o Supersonics vai voltar? Não tô falando de uma franquia em Seattle, mas eu tô perguntando do Supersonics. Você acha que veremos de novo esse uniforme que o Kevin Durant tá usando na NBA? Você acha que veremos o Supersonics de volta? Eu, Luiz, acho que não. Eu acho que não teremos a volta do Supersonics, e sim a volta de uma franquia em Seattle com outro nome. Mas comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que é super importante. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.